Um evento meteorológico extremo atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, na região centro-sul do Paraná, no final da tarde, começo da noite dessa sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Esse evento causou um rastro de destruição generalizado na área urbana, na área rural e em várias rodovias, como vocês estão observando nessas imagens aí. Várias casas destruídas, várias construções estelhadas ou parcialmente destruídas ou então completamente destruídas. Aparelhos urbanos destruídos também, como postes, fios de energia, carros foram virados, até caminhões também foram tombados, enfim, vários pontos de destruição são observados e detalhe, essas características, essa destruição tem ali uma assinatura de tornado. Então, não foi apenas um vento forte, porque um vento forte ele tem uma área de abrangência muito grande. E a destruição de tornado ela é localizada e segue um caminho. Então, esse padrão de destruição que vocês estão observando aqui é um padrão de tornado. Isso foi relatado por uma agência de meteorologia aqui do Brasil chamada Metsul, tá? Não é uma agência do governo, mas sim uma agência privada. Bom, outras fontes também começaram a indicar a possível ocorrência de tornado, sim, ali na região. Mas, ao longo dos dias, né, vamos ver se essa confirmação vai permanecer. O fato é, pessoal, que Rio Bonito do Iguaçu está situado na região centro-sul do Paraná, como eu ensinei para vocês, que é uma área, historicamente, né, que demonstra alta suscetibilidade a eventos de ventos extremos. Então, é uma região que geralmente tem esse tipo de evento, mas não desse jeito como a gente está vendo agora, porque assim, vento forte em várias regiões do Brasil tem, e ainda mais que a gente está com uma formação ciclônica ativa. Existe um ciclone extratropical ativo no Atlântico Sul e é esse ciclone extratropical que tem provocado as tempestades, né, em vários pontos do Brasil, como nessa região. Daqui a pouco eu volto a falar disso. Mas o fato é que o estado do Paraná, especialmente essas regiões sudoeste e noroeste, está geograficamente dentro do chamado corredor de tornados da América do Sul. Sim, o Brasil é um desses corredores de tornado aqui da América do Sul. Muita gente acha que no Brasil não tem tornado, e tem sim, a gente tem muito tornado. Claro que os tornados mais fortes acontecem, por exemplo, aqui no continente americano, né? Lá nos Estados Unidos, que a gente vê mais notícia, mas no Brasil a gente tem formação tornádica sim, e é justamente no sul do Brasil, parte de São Paulo. Esse centro-sul ali é o chamado corredor de tornados aqui do Brasil. Essa região, né, ela é conhecida não só aqui pelos meteorologistas brasileiros, como globalmente possui o segundo maior potencial tá, para a formação de tornados do mundo, ficando atrás apenas lá do corredor de tornados dos Estados Unidos. Porque assim, a formação de tornados exige um padrão atmosférico bem específico, e aqui no sul do Brasil a gente tem esse padrão, esses requisitos atendidos. Portanto, há uma maior ocorrência desse tipo de fenômeno ali nessa região. 60%, mais da metade da cidade foi destruída por esse evento, que vamos chamar aqui de tornado, pelas características iniciais e pelas agências que já se pronunciaram sobre, realmente parece se tratar de um tornado, né? E detalhe, esses padrões de engenharia e as construções locais, elas não incorporam também os requisitos de resiliência necessários para mitigar os riscos inerentes a um vendaval, né? Que é típico ali da região, sobretudo um tornado. Mas agora sim, para confirmação de fato que esse evento foi um tornado, a gente precisa de pelo menos 3 fatores principais, né? Uma delas são as imagens de radar, que realmente mostravam tempestades com rotação supercélulas na área. Então, essa é uma característica de tornado. Você tem que ter ali um sistema de tempestades que estava ativo e tem que ter supercélulas que existiam e as supercélulas estavam ali, tinham que estar rotacionando, o que também foi visível nas imagens de radar. A gente teve o rastro de destruição, porque os danos deixados pelo tornado, eles são muito característicos, geralmente ao longo de linhas por onde ele passa, né? Enquanto o vendaval ele atinge uma área ampla, o tornado ele deixa um rastro de destruição bem delimitado. Às vezes, numa rua você tem casas arrancadas e na outra você praticamente não tem danos, né? Isso é bem
típico de tornado. Então, essa é a assinatura clássica de e o que a gente observa ali é justamente essa assinatura. O que eu não vi até o momento, né, foram os relatos de vídeos, né, do funil se formando. Porque, assim, para a ocorrência de um tornado, você tem que ter aquele funil, né, tocando o solo. Então, aquele espiral vai descer da nuvem, vai encontrar com o solo, juntar a poeira do solo, e você vai ter aquele cone, aquele funil, né? Eu falo funil, mas às vezes o tornado ele pode ter um formato mais cilíndrico também, né? Existem vários formatos de tornado. Mas o fato é que essa tromba precisa tocar o solo, né? Então, lembrando que essa tromba, esse cilindro, ele é formado por nuvem, por parte da nuvem que ela vai rotacionando para baixo, e poeira também do solo, da região, que acaba unindo e virando uma coisa só, gerando aquele aspecto típico do tornado. Então, assim, não é porque um ciclone extratropical está ativo no Atlântico que isso necessariamente vai formar um tornado. Nesse caso, esse ciclone extratropical acabou criando condições locais ali para a formação de pelo menos até o momento, né? E aí que entra essa questão do ciclone, que eu mencionei para você, do ciclone extratropical, porque assim, esse tornado ele não foi um evento isolado, ele está associado a esse ciclone extratropical que se intensificou principalmente até o momento na região sul do Brasil. O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que avançou do Paraguai em direção ao oceano, criando uma instabilidade que acabou virando esse ciclone. Então, você tem uma massa de ar frio que vem do sul da América do Sul, uma massa de ar quente que estava sobre o território brasileiro. Esse encontro violento entre a massa de ar muito quente e úmida e a massa de ar frio, ela acabou criando uma zona de instabilidade que gerou essas tempestades que estão atingindo o sul do Brasil. Além disso, na região dessas tempestades, além da formação das supercélulas, né, você teve o cisalhamento do vento. O vento, em diferentes altitudes, ele vai soprar em direções e velocidades diferentes. Isso faz com que o ar na atmosfera comece a girar no eixo horizontal, né, criando ali um tubo por onde essa supercélula vai criar aquele funil que vai descendo até então tocar o solo, né? Então ele vai rotacionar nesse sentido e vai descer na vertical até tocar o solo, se tornando então um tornado. Como a gente teve ali uma zona de tempestade, a gente tinha essa supercélula, que é a nuvem cumulonimbus gigante, imensa. E no caso a formação de supercélula também é um fator importante. A gente está com uma tempestade ativa ali, a gente tem a formação de cumulonimbus gigante, né, uma super nuvem de chuva, criando uma supercélula que é muito intensa, a corrente de convecção internas ali, as correntes ascendentes e descendentes são muito fortes. Então, quando a gente combina esse choque de massas de ar diferentes, impulsionados ali por um ciclone extratropical, cisalhamento do vento, tempestades severas, formação de supercélula, a gente tem todos os ingredientes necessários para a formação de um tornado. E analisando mais de perto os dados atmosféricos, a gente tem uns números aqui bem elevados. Olha só, a gente já tinha esse alerta vermelho para tempo severo, isso já estava previsto, né, desde a formação ciclônica. O CIMEPAR, que é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, já havia alertado preventivamente no dia 6 de novembro para um agravamento desse cenário de tempestade, prevendo tempestades ainda mais severas, com rajadas de vento superiores a 80 km por hora. Então, já ia ventar muito. Isso já estava previsto, né? Esse mecanismo atmosférico que eu descrevi para vocês, que deflagrou esse sistema tornádico, foi uma linha de instabilidade, que é uma faixa alongada de nuvens de tempestades que acabou avançando do sul do Brasil em direção ao sudeste, a região centro-sul mesmo. E, bom, juntando com a supercélula e o cisalhamento, acabou gerando essa formação tornádica. E tem um detalhe aqui que fez toda a diferença, que essas tempestades, elas estão tão severas, além de todos esses motivos que eu relatei, por conta da temperatura recorde de 34,5 graus registrada no distrito de Entre Rios, no mesmo dia desse evento. Para vocês terem ideia, essa é a temperatura mais alta para o mês de novembro desde 2001. Então,
quando você começa a ter elementos atmosféricos que tem ali um valor extremo, você também vai gerar fenômenos extremos. Quando você mexe com o clima e o tempo de forma extrema, você acaba gerando ali fenômenos atmosféricos distintos também extremos. Uma seca severa, um granizo severo, uma tempestade severa, ou então, no caso, uma formação tornádica bem forte como essa. E detalhe, os ventos calculados ali indicam que eles chegaram a um pico de pelo menos 110 km por hora. Com certeza a gente sabe que foram ventos superiores a 100 km por hora. Isso coloca esse tornado como um F1. O tornado F1 na escala Fujita apresenta ventos superiores a 117 km por hora. A gente tem a confirmação de ventos superiores a 100 km por hora, pelo menos 110. Então a gente precisa confirmar direitinho essa velocidade do vento, porém, analisando os danos estruturais, principalmente 60% da cidade ali, dos imóveis destruídos, com colapso de estruturas inteiras, colapso de estruturas de alvenaria, tá? E isso indica que realmente esse evento ele teve força de F1. Então, mesmo que aparelhos não tivessem medido ali nos pontos onde eles estavam. Então, assim, mesmo que a gente não tenha uma medição oficial com ventos de 117 km por hora, né, registrados ali em aparelhos bonitinhos, com o nível de destruição causado, a gente pode inferir que esses ventos, em alguns pontos, sim, ultrapassaram essa velocidade, e aí a gente pode classificar, então, esse tornado como F1. Mas, claro, tudo isso que eu estou falando para vocês são as primeiras informações. O evento aconteceu hoje. Todos os cientistas agora vão se debruçar sobre os dados, as informações, os relatos, vídeos, fotos, imagens de satélite, radar, instrumentos meteorológicos. Eles vão debruçar em cima disso tudo e fazer uma análise para confirmar se foi de fato um tornado ou não. O que tudo indica, como eu estou relatando aqui para vocês, é que sim, mas vamos aguardar. E aí, claro, as atualizações eu vou trazendo para vocês. E outro detalhe muito importante a ser mencionado é que o impacto no setor produtivo ele foi severo, né? Porque a gente tem relatos de destruição de cooperativa, desabamento de um supermercado. A perda dessas estruturas, ela não só representa uma destruição do capital físico, mas também ali um golpe na economia local, porque as pessoas estão feridas. A gente não tem relatos até o momento de vítimas fatais, só que esses relatos, no momento, eles são imprecisos. Por quê? Porque como 60% da cidade foi destruída, então temos 3.500 unidades sem energia elétrica nesse momento lá em Rio Bonito do Iguaçu. 60 mil unidades sem luz em todo o Paraná. Essa falha de eletricidade, ela provoca um efeito dominó. Por quê? Acaba faltando também telefone e internet. Então, essa falha na comunicação, ela provoca um apagão informativo. Então, essas informações não chegam para a gente. Isso dificulta tanto a coordenação das equipes de socorro, como a compilação do balanço do que realmente aconteceu, o número oficial de vítimas e desalojados. E aí, uma vez que a gente identifique essas vítimas e esses desalojados, né, desabrigados, a gente tem o pós-evento, porque essas famílias perderam tudo, e fora os empreendimentos que também foram destruídos. Então, é uma cidade que precisa se reconstruir do zero. O impacto econômico-social disso é imenso, porque essa interdependência, né, sistêmica da eletricidade, que gera falha de comunicação e, subsequentemente, né, gera uma falha na capacidade de comando e de controle, ela demonstra ali uma vulnerabilidade crítica na gestão da crise. É por isso que planos de emergência devem incluir essa redundância na comunicação robusta, né? Garantindo que a cadeia de comando não fique apagada caso a energia elétrica falte. É o que eu sempre falo para vocês aqui. A gente no Brasil não precisa se preocupar com terremotos e vulcões, mas a gente precisa se preocupar com esse tipo de evento. Toda cidade brasileira precisa ter plano de evacuação para enchente, para inundação, para tempestade, para vendaval. Isso é para ontem, isso já deveria estar acontecendo. Eu, como professor, deveria receber um manual na escola
já começar a treinar os alunos. Cada pessoa em casa já deveria ter um plano, saber o que fazer. E quem tem que fazer isso? A prefeitura de cada lugar, os governadores de cada estado, e tudo isso, né, apoiado, claro, pelo governo federal. Então, governo federal, governadores, prefeitos, todos têm que se unir para criar esses planos locais. Porque assim, o plano para Volta Redonda, que é onde eu moro, não vai ser igual o plano para uma cidade como essa. Porque aqui, por exemplo, a gente não está num corredor de tornado aqui onde eu moro, mas aqui a gente tem o Rio Paraíba do Sul, que pode ter uma enchente, pode ter uma inundação, né, semelhante ao que aconteceu no sul do Brasil. Então, esse tipo de plano ele precisa existir em todas as cidades do Brasil. Não para terremoto e vulcão, mas para eventos climáticos como esse. Meus caros padawans, já tem uma atualização para vocês, porque eu gravei a maior parte desse vídeo ontem, no dia 7, o dia que o evento aconteceu. A gente tinha as informações preliminares, mas agora editando o vídeo pela manhã, eu não consegui soltá-lo ontem à noite, né? Eu estava muito cansado, com sono, não consegui mais editar. Fui editar agora de manhã, entrei no site do CIMEPAR e a gente já tem uma atualização. De fato, foi confirmado o evento que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi um tornado. A gente observa aqui uma imagem de radar com a presença ali confirmada de supercélula na região. Além disso, a gente tem a confirmação oficial de um dos meteorologistas do CIMEPAR sobre o evento que eu vou ler para vocês agora. Para quem não sabe, o CIMEPAR é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, que é uma entidade de direito privado e de interesse público sem fins lucrativos vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, essa aqui é a nota. Quem escreveu foi o Leonardo Furlan e eu vou ler para vocês. Detalhe, não foi um tornado F1. Ele pode ter atingido escala F3. Sim, um tornado F3. Vamos lá. O cenário previsto foi confirmado. O Paraná registrou intensos temporais nesta sexta-feira nos turnos da tarde e noite no ambiente altamente instável, com grande oferta de umidade, temperaturas elevadas e queda de pressão atmosférica em superfície, além de mudança na direção e aumento na magnitude do vento com a altitude. Cisalhamento do vento que eu mencionei para vocês agora há pouco. Além da temperatura elevada da massa de ar. Então, olha só, tudo que eu mencionei está aqui nessa primeira parte do texto dele. Todos esses ingredientes foram fundamentais para a formação e organização de tempestades severas, com destaque para porções do oeste, centro-sul e sudoeste paranaense. Dentro dessas regiões, Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais castigada em função dos ventos fortes que assolaram o município no final da tarde. Na imagem de radar em anexo, é possível visualizar a supercélula que atingiu a cidade com um tornado próximo à região de Gancho, o qual avançou sobre a área urbana por volta das 18h05. É justamente essa imagem de radar, e a supercélula você observa aqui, ó, com um pico em rosa, mas essa área de vermelho também está com uma situação bem instável, né? Dentro de uma análise preliminar, o CIMEPAR classificou o fenômeno que atingiu a cidade como um tornado de categoria F2 e F3 na escala Fujita aprimorada, com base nas imagens de radar e nos vídeos divulgados nas mídias sociais que mostram parte da dimensão dos estragos, principalmente em edificações. Como mencionei também, para se classificar um tornado, você tem que medir ali o estrago que ele faz. Muitas vezes a gente não tem ali um recurso visual do funil, porque eu vi gente comentando nos vídeos que eu soltei lá no meu Instagram, que não foi um tornado porque a pessoa precisaria ver o funil se formando. Claro que você tendo uma imagem, um vídeo do funil é importante, mas e antes de todo mundo ter um celular com câmera, né, na década de 90, como é que se classificava um tornado? Imagem de radar e pela destruição, né, pelo rastro de destruição, porque nem sempre todo mundo tinha uma câmera disponível ali. Entre F2 e F3 se entende que o fenômeno foi capaz de produzir ventos ao redor dos 250 km por hora, bem acima dos 100 km que eu confirmei para vocês, né, anteriormente no vídeo. Para confirmar a intensidade e categoria do evento, se faz necessário analisar imagens de satélite ambiental e de imagens aéreas com drones, por exemplo. Nos municípios de dois vizinhos, 82,4 km por hora, Guarapuava, distrito de Entre Rios, 52,9 km por hora, Candói, 73,1 km por hora e Londrina, 92,6 km por hora, né, no aeroporto, no caso, né? Foram municípios que tiveram fortes rajadas de vento com alguma ou outra ocorrência associada. Nas demais áreas do estado, os temporais vieram acompanhados de rajadas de vento, muitos raios e muita chuva forte, né? No momento, segue chovendo de forma mais localizada nas regiões noroeste e norte, com menor intensidade em relação
as últimas horas. Então, eles vão continuar analisando, tá? Aqui, como ele próprio menciona, é uma análise preliminar, mas já foi confirmado o tornado. Pelo que eu estou vendo aqui, eles só precisam confirmar de fato a intensidade ali, né? Se foi um F1, se foi um F2 ou F3, como eles estão mencionando aqui, e a gente já tem a confirmação por radar, ó, dessa supercélula ali na região. Bom, meus caros, essas são as informações que eu levantei até o momento. Eu vou atualizando vocês desse evento, caso alguma nova informação surja, caso a confirmação realmente ocorra, eu volto a fazer um outro vídeo para vocês, tá bom? Agora é hora de tentar ajudar as pessoas que perderam tudo ali no Paraná. Mandar, claro, boas energias para o pessoal de lá que está precisando. Que Deus ajude todo mundo, todas as pessoas que foram afetadas direta e indiretamente por esse fenômeno terrível. Que a força geográfica esteja com todos vocês.